Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora do FBDE Nexion. Convido a todos a visitarem o nosso site www.fbde.com.br. Somos uma empresa de consultoria nas áreas comercial, marketing, vendas e gestão de negócios, com certificação ISO 9001. Temos 45 anos de mercado, com resultados importantes nos projetos desenvolvidos, onde atuamos em mais de 1.500 clientes, não só nas mudanças de processos, mas principalmente nos aspectos culturais da organização, através dos nossos consultores sêniors. O FBDE Nexion é uma das empresas mantenedoras do GRAAC. Então, nós temos o QR Code no vídeo. Mire a câmera do seu celular, faça sua doação e junte-se a nós nessa causa. Todo o nosso conteúdo está disponível em nosso canal do YouTube, então se inscrevam e compartilhem com seus contatos. Iniciaremos agora a Live Café Assédio Moral no Trabalho. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br para que vocês façam comentários, sugestões e compartilhem conosco a experiência do seu negócio. As nossas convidadas para a live de hoje são doutora Alessandra Nascimento Silva e Figueiredo Mourão. Seja bem-vinda, doutora Alessandra. Doutora Alessandra é graduada e pós-graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, sócia fundadora da Nascimento e Mourão Sociedade de Advogados, presidente do Comitê de Ética Profissional do IBA International Bar Association, professora e coordenadora do curso de técnicas de negociação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vinda, doutora. Nós temos também a doutora Patrícia Michi Suzuki. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Ela é graduada em Direito pela Unicid e pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pelo Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa. É membro da Comissão de Direito do Trabalho e da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo. Está cursando a pós-graduação em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Bom, hoje temos um desafio, né, nesta live, porque a cultura das empresas ela tem evoluído de forma tão intensa quanto a própria transformação tecnológica. Porém, há aspectos que ainda não tiveram tanta atenção por parte dos gestores, né, mas estão presentes no dia a dia das organizações de uma forma, às vezes, nociva e silenciosa. Então, principalmente no local de trabalho, seja na empresa ou em home office, em 2008, mais de 50 mil ações envolvendo assédio moral foram ajuizadas na Justiça do Trabalho, sendo a denúncia mais feita por empregados no país nos últimos 10 anos. Então, a depressão, a amargura, o sentimento de fracasso, vergonha, são alguns dos efeitos que em um ambiente de trabalho que não garante condições físicas e psíquicas saudáveis podem causar nos seus colaboradores. Nesse contexto, eu convido a doutora Alessandra a abrir essa discussão sobre o nosso tema de hoje, o assédio moral no trabalho. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Grace. Bom, antes de mais nada, é sempre um prazer estar aqui com vocês, participar desse projeto tão bonito do FBDE com o GRAAC, e convido a todos que estão nos assistindo para fazer a sua contribuição, porque é uma entidade que realmente merece todo o nosso apoio. E nós estaremos aqui com vocês sempre que vocês levarem adiante eventos como esse, que favorecem alguém que faz um serviço assim tão importante do ponto de vista social como o GRAAC. Então, não esqueçam de mirar no QR Code e fazer a sua contribuição. E a nossa contribuição aqui para esse dia é falar sobre um assunto bastante delicado, né? O assédio moral. Mas eu acho que, antes de tudo, o assédio moral no ambiente de trabalho, ele tem um trato todo especial, e por isso eu pedi para que a sócia e a coordenadora da área trabalhista do escritório, a Patrícia Suzuki, que ela viesse falar e compartilhar conosco as experiências que nós temos ao longo dos anos com os nossos clientes em relação a esse assunto que é tão delicado, né? Mas acho que é um pequeno desconhecido também.
Será que todo mundo sabe o que é assédio moral no ambiente de trabalho? Porque as pessoas têm algumas fantasias sobre isso. E acho que vale a pena a gente começar o nosso bate-papo dessa forma. Então, Patrícia, gostaria de te pedir que fizesse esse esclarecimento inicial e introdutório para o nosso bate-papo de hoje. O que é esse famoso assédio moral no ambiente de trabalho? Vamos lá. Alessandra, obrigada, Grace, obrigada aqui pela oportunidade. Vamos começar a falar desse tema, né, que, como disse a doutora Alessandra, é um tema ainda desconhecido, é um tema novo para a gente, né? Eu acho que para entender um pouquinho o que é o assédio, acho que cabe aqui voltar no termo mesmo, o que significa, qual é a origem da palavra. E ele vem do latim obsider, que significa pôr-se diante de, sitiar, atacar. Acho que só por isso, só por esse termo, a gente já consegue verificar aqui o mal que está envolvido, né, nessa prática. A língua portuguesa também diz aqui que ele se trata de uma insistência inoportuna, uma perseguição, que corrobora também esse mal que está envolvido nesse tema. Com relação ao conceito mesmo, ele vem de um estudo proveniente da área médica e da área psicológica. Então, assim, o primeiro conceito que eu trago aqui para vocês é um conceito da doutrina médica mesmo, que conceitua o assédio moral como toda e qualquer conduta abusiva que se manifesta por gestos, falas, comportamentos, enfim, quaisquer meios que possam aí trazer algum tipo de dano para a dignidade, para a personalidade, para a integridade física, inclusive a mental do empregado, causando aqui um risco ao emprego e também degradando o meio ambiente de trabalho. Para ampliar um pouquinho também esse conceito, que é o que interessa aqui para a gente, para o nosso público aqui hoje, é ampliar isso para a doutrina jurídica, né, que conceitua o assédio moral como uma conduta ilícita, que é feita de uma forma repetitiva, de natureza psicológica, que causa uma ofensa à dignidade, à personalidade e à integridade psíquica e, às vezes, até física do empregado. Inclusive, esse conceito que eu trouxe é do Sérgio Pinto Martins, que é um doutrinador estudioso, inclusive, dessa área, e ele coloca, inclusive, um complemento, que implica em guerra de nervos contra o trabalhador que é perseguido por alguém. Então, acho que por aí também a gente consegue ter uma ideia um pouco mais ampla desse tema. E, por fim, o conceito da ONU, que é um pouco mais genérico, que conceitua o assédio moral como uma exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras. Então, aqui acho que a gente consegue ter uma base do assunto que a gente vai debater aqui. Perfeito, doutora Patrícia. Quando nós vivenciamos, né, essa situação no ambiente das empresas, geralmente a primeira forma, o primeiro tipo de assédio que nós reconhecemos é da liderança para com os seus subordinados, né? Essa é necessariamente uma relação de trabalho para caracterização do assédio moral, ou existe também essa prática em outras relações? Esse tipo de assédio que vem sempre é o mais comum. Esse assédio que ele parte, né, do superior hierárquico para o subordinado, ele é o tipo mais comum. A gente pode aí colocar ali como cerca de 80% dos casos que estão aí ajuizados, eles dizem respeito a esse tipo de assédio, que a gente chama de assédio vertical ascendente, né, no caso. Agora, a gente também tem situações contrárias, claro, são raros os casos, mas existe aí a possibilidade do assédio moral vertical descendente, ou seja, seria de um subordinado atacando aqui o seu superior hierárquico. A gente tem também um outro tipo de assédio que também tem certa... de certa forma comum, né, que é o assédio entre colegas de um mesmo nível hierárquico. Então, esse assédio é chamado de assédio horizontal,
né? E a gente tem também o misto, que é uma situação muito parecida quando um chefe, ele assedia o subordinado, e os colegas, eles entram nessa onda e também acabam assediando esse colega. Então, ele é assediado tanto pelo superior quanto pelos colegas né, de mesmo nível hierárquico. A gente tem o assédio organizacional, que é aquele que a gente verifica que existe numa instituição que fomenta a competitividade, que tem uma certa postura já autoritária, isso já enraigada na própria empresa, na cultura empresarial. Perfeito, doutora Patrícia. Então, em situações onde nós temos um grupo de subordinados também instigando situações constrangedoras junto ao seu líder, também é caracterizado um assédio moral. Sim. Perfeito. Aqui é interessante, Patrícia, a gente pensar nessa questão da caracterização do assédio moral, né? Porque a questão de assediar, de causar esse impacto moral negativo, também tem suas variáveis culturais, né? Lá no escritório nós trabalhamos com empresas que têm sede na Itália, no Japão, nos Estados Unidos, e a forma como as pessoas se relacionam também tem uma grande diferença, né? De país para país. Então, nós vemos desde impactos culturais, em que determinadas ações, numa determinada cultura, é tida como algo normal, mas se ela for importada aqui para o Brasil, já vai ter um impacto diferente num trabalhador brasileiro. Então, essa é uma parte que eu queria que você explorasse. E também, eu acho que vale a pena a gente pensar na questão cultural da empresa, porque vamos lembrar que, ao longo do tempo, a forma como nós nos relacionamos com o outro mudou, né? Em outros tempos, talvez nós aqui nos tratássemos só por Vossa Senhoria, né? Não estivéssemos trajados da forma como estamos. Filho, você dava um tapa na bunda, dava castigos corporais para ele tomar jeito e era algo aceito, né? E isso vai também para as relações humanas, né? Que as relações no trabalho, a forma como as pessoas se relacionavam há 50 anos no trabalho, a relação do chefe com o subordinado, né? Eram relações diferentes, ou seja, o que lá atrás era algo ok, tudo bem, é normal e ninguém pode ficar se ressentindo, hoje, transportando no tempo, essa mesma ação pode ser considerada uma infração, né, que sujeita aí a empresa a algumas consequências. Então, eu queria que você explicasse para nós um pouquinho, tanto essa questão cultural, seja por uma cultura de países, como uma cultura da empresa, muitas vezes uma empresa centenária, em que o modo que se fazia as coisas lá atrás simplesmente é trazido ao longo do tempo e, eventualmente, pode caracterizar aí uma situação de assédio. Tá certo, perfeito, Alessandra. Olha, realmente, essa questão cultural, ela causa um impacto muito grande. Quando a gente é uma empresa que é de fora, ela acaba se estabelecendo aqui no Brasil e traz alguns, né, ou traz a cultura da própria empresa de lá para tentar disseminar aqui, ou então ela traz um gerente de lá para gerenciar a atividade dela aqui no Brasil. Muito embora a gente tenha essa questão cultural forte, sim, a gente tem que se adaptar às regras, né, às regras brasileiras. E a gente tem uma legislação que trata desse assunto, que é a CLT. Então, assim, muito embora a gente tenha essa questão cultural que deva ser respeitada, as regras também. Então, aqui existe uma exigência, a Justiça do Trabalho, ela é muito forte, ela pega muito forte nesse ponto. Né? Muito embora essa questão da cultura da empresa seja uma coisa a ser considerada para o negócio, com relação à legislação, ela tem que realmente seguir, observar mesmo o que está na lei. Então, não é nenhuma desculpa, essa questão cultural não pode servir de desculpa para o descumprimento das normas, das regras que a gente tem aqui. Com relação a essa questão do tempo, vamos dizer assim, aquela empresa que tinha uma postura antes, que ela era centenária,
no começo das atividades ela agia de uma certa forma com os funcionários e aquilo era aceito de certa forma. Hoje, o assédio, ele tem uma visão um pouco diferente. Como eu falei, o estudo do assédio em si, ele é recente, partiu lá dos anos 80 para cá, para vocês assim, verificarem como isso é recente. Então, a partir dos estudos da década de 80, muita coisa mudou. Houve aqui um estabelecimento de um conceito, a questão envolvida aqui da vida ou da dignidade, de todos os direitos preservados pela Constituição. Então, assim, nesse sentido, houve aqui uma preservação de direitos, uma visão um pouco mais rígida da justiça. E, nesse ponto, as empresas também têm que se adaptar à atualidade, né? A gente tem que verificar que a jurisprudência também vem mudando com o passar do tempo. Uma coisa que antes não era considerada um assédio moral, hoje talvez seja considerada como assédio moral. Então, a gente tem que também se atualizar, a gente tem que verificar qual é o entendimento atual e tentar, assim, buscar uma adaptação, né? Buscar aqui tentar estar mais, mais alinhado com a nossa realidade hoje. Tá? Perfeito, doutora Patrícia. E estendendo um pouquinho mais o nosso entendimento, a gente está falando de relações aqui de subordinação, né? Mas é muito comum, por exemplo, nos nossos projetos, na área de gestão comercial, nós temos um relacionamento do líder da área com representantes comerciais, ou seja, não necessariamente eles são funcionários da empresa, na verdade eles são uma outra empresa, né, que tem um CNPJ e um contrato. Porém, no dia a dia dessa relação de trabalho, acaba existindo um nível de cobrança e, assim como acontece com o subordinado, há algum tipo de rispidez, de agressividade, ou seja, mesmo ele não sendo funcionário, se aplica esses conceitos na relação entre o representante e o líder desta área? Perfeita essa colocação. Vamos lá. Assim, a gente fala muito, né? O que está mais aqui em voga é essa questão do assédio moral na relação de trabalho. Mas, muito embora essa relação do representante comercial ela não esteja sob a égide da CLT, porque ela está preservada por uma legislação diferente, assim, eu vejo isso como uma violação. Queira ou não, se houver mesmo essa prática, essa conduta, né, que venha ofender aí, que causar algum tipo de dano à integridade, à dignidade, ou então aos direitos da personalidade, ele teve um direito violado, ele tem como buscar essa reparação mediante a busca do judiciário. Claro, não vai ser na área da trabalhista, mas vai ser na área civil. Ele tem todo esse direito, ele vai estar embasado em outra norma, mas ele pode buscar, sim, essa reparação. Para fornecedores, outros stakeholders dessa relação também se aplica? E se aplica, inclusive, assim, cabe aqui a gente fazer até um alerta, que às vezes a gente pensa que o nosso cuidado tem que ser só com a nossa corporação, com os nossos funcionários, né? Mas a nossa corporação, o nosso relacionamento, ele não está restrito àquele ambiente, ele vai se expandindo. Nossos terceiros, com nossos fornecedores, com prestadores de serviço, e muito embora a relação também esteja diferente, que seja assim, né, subsidiada por uma lei diferente, abarcada por uma lei diferente, ela não deixa de estar sobre a Constituição, assim, sob o manto da Constituição, que preserva esses direitos que eu acabei de contar para vocês, que é o direito à dignidade, que é o direito à personalidade, são direitos que são assegurados pela Constituição. Logo, havendo essa violação, essa conduta que venha a ofender esses direitos, então, eles também têm como se fazer valer da justiça para buscar aí uma reparação nesse sentido. Tá? Desculpa, Patrícia, pode falar. Não, eu até ia complementar dizendo o seguinte, que assim, muitas das vezes a gente, a empresa, ela faz um programa de todo, assim, muito perfeito de compliance, mas ela não leva em consideração, às vezes, essa relação externa, né? O que muitas das vezes traz para ela uma consequência que
e que, como no caso desses prestadores de serviço e esses terceiros, inclusive eles incidem não na justiça civil, e sim na justiça do trabalho, tá? Então, só para deixar também evidenciado, ou deixar bem claro aqui, que a relação com terceiros, muito embora ela não seja uma relação de emprego ali com contratos de trabalho, a empresa também responderá na justiça do trabalho perante quer dizer, em razão desse assédio. E assim, ainda vai um pouquinho além. A depender do contrato, muitos dos contratos de terceiros e prestadores de serviço prevêem que, em caso de conduta exclusiva da empresa tomadora ou da empresa que é a contratante, né, dessa prestação de serviços, ela vai responder diretamente por esses danos causados por atitudes ou condutas ilícitas, que é o caso do assédio moral. Tá? Então, é um pouco mais grave do que a gente pensa, não está só restrita à nossa corporação. O nosso olhar tem que ser um olhar 360 graus. É interessante, Patrícia, você colocar isso, porque o tema do nosso bate-papo é o assédio nas relações de trabalho. E o que a gente está chegando à conclusão na nossa conversa é que nós precisamos prestar atenção no assédio nas relações de negócio, né? Que vão para além de uma relação só seletista de um empregado. Porque, como você bem colocou, a dignidade, né, é um valor, é um direito assegurado constitucionalmente. As pessoas já devem ter ouvido falar que a pessoa pede indenização por dano material e também por dano moral. E essa questão do moral e o material vale em tudo quanto é assunto, né? Existe já, inclusive, julgados de dano moral para a empresa, por causa da dignidade, a reputação, o bom nome da empresa, o que lá atrás se pensava que pudesse só limitado a pessoas, que hoje em dia já tem interpretações e até julgados no sentido de que isso pode atingir as empresas. Então, o que o legislador está dizendo para nós é o seguinte: olha, nas suas relações com terceiros, você não pode ser abusivo, né? Porque tem essa questão, é uma relação, a relação de assédio é uma relação abusiva. E os nossos tribunais já estão de olho nisso. Então, é interessante a gente ver que existe hoje um preparo já dos tribunais, do nosso judiciário, para julgar esses casos. Embora o assunto seja relativamente novo, né, ele é velho o suficiente para o judiciário já ter se preparado para julgá-los, né, Patrícia? E essa questão de compliance que você tocou, eu acho que é algo que precisa entrar no cardápio da governança, sabe? Como nós nos relacionamos com os nossos colaboradores entre si, intercompany, e para fora da empresa, né? Como é que é o nosso relacionamento com terceiros? Porque tudo isso pode gerar contingência para a empresa, pode gerar uma responsabilidade e uma necessidade. Então, conforme o tempo vai passando, e a gente está falando aqui da evolução dos relacionamentos, evolução da própria empresa, quer dizer, a empresa precisa colocar no cardápio novos itens, né, Patrícia? Tem LGPD, tem política anticorrupção, tem as relações com terceiros, porque são todos aspectos que, na verdade, trazem contingências, responsabilidades, repercussão no universo financeiro da empresa, né, Patrícia? Isso mesmo. Então, como bem tocou no assunto, a implementação desse compliance, claro, de uma forma eficaz, de uma forma séria e independente, né? Porque não adianta nada a gente ter aquele compliance para inglês ver, que na verdade a gente vai ter para eventualmente fazer negócios, porque hoje em dia o compliance ele é exigido inclusive para os negócios. Quem não tem um compliance hoje não faz negócio com ninguém. Então, ele tem que ser eficaz, porque ele não traz só essa possibilidade, esse âmbito, no âmbito dos negócios, e sim, ele consegue verificar eventuais falhas, né, que estão acontecendo na empresa. Então, falhas de gestão, falhas no cumprimento de normas trabalhistas, falhas, inclusive, muito sérias com relação a normas de segurança e medicina do trabalho, que elas têm um peso diferenciado para a nossa área. Então, o compliance em si,
ele não pode só existir, ele tem que ser um compliance eficaz, ele tem que ser um programa que realmente faça, às vezes, do que ele foi implementado para fazer. E isso vai evitar, sim, vai trazer muito benefício para a empresa. Às vezes parece, nossa, eu vou gastar com mais uma área, com mais esse departamento, mas na verdade não é. É um investimento, você está evitando riscos, você está preservando o seu negócio, está mantendo o bom nome do seu negócio. Então, assim, realmente é um programa que toda empresa ela tem que ter para evitar, para mitigar risco, para ajudar, inclusive, nos negócios. É realmente algo muito importante para ser feito. Perfeito. Doutora Patrícia, como que nós identificamos no ambiente a diferença, né, na tratativa, na relação interpessoal, do que é assédio moral e do que seria uma cobrança, por exemplo, por resultados, por metas, por performance? Como que nós conseguimos diferenciar essas duas situações? Tá certo. Bom, para te dar essa resposta, eu vou ter que voltar aqui um pouquinho, passar alguns pontos, assim, importantes. A gente estava falando do conceito aqui de assédio moral, e acho que vale aqui para a gente destacar alguns elementos que são considerados para caracterizar esse assédio moral, né? Que é a intenção, né, do agente, do assediador em praticar essa conduta, o dano, qual seria o dano que foi causado por essa conduta, talvez na área, no psíquico, no físico, muitas vezes, no econômico, às vezes até influencia no social, que é aquela relação que ele tem com seus familiares, com os indivíduos que estão à sua volta, inclusive impacta no ambiente de trabalho, e também inclui a repetição e a prolongação no tempo. Então, uma conduta isolada, ela não é considerada assédio moral, ela pode causar um dano moral, a depender da gravidade, mas ela não é considerada um assédio. Para que haja mesmo configuração de assédio, é necessário que haja a intenção do agente, que haja esse dano configurado, que ele seja prolongado no tempo e de forma repetida, tá? Então, acho que esses são alguns elementos que é importante a gente destacar aqui. Tem também, assim, algumas considerações para fazer sobre o assediador. Normalmente, ele já tem um perfil certo, que já meio que causa, assim, é um retrato daquele assediador, que normalmente ele é mais autoritário, ele é manipulador, uma pessoa que gosta de explorar o outro, né? E tem também aquele perfil da vítima, que a gente também tem que levar em consideração, que normalmente ela tem uma certa propensão, ou uma propensão, né, por alguma circunstância que ela detenha que o assediador indique como alvo. Então, assim, a gente tem hoje, pelas pesquisas que são feitas na área médica, e inclusive também, né, por meio de dados do judiciário, que as mulheres, né, são o grande hoje alvo, né, do assédio. No caso de gravidez, as mulheres com filhos pequenos, os portadores também de deficiência, doentes, acidentados, também são um alvo, né, desses assediadores. A gente também tem aquele assediador que não tem um alvo certo, ele pega qualquer pessoa que tiver uma raça, etnia, uma convicção política, uma opção sexual diferente da dele, e ele simplesmente não concorda com isso. Então, são esses os perfis que a gente tem que analisar. E, por fim, acho que a gente tem aquelas causas que são as mais comuns, né, do caso do assédio, que aqui a gente pode colocar como fatores econômicos, culturais, ou então problemas de gestão. Então, esses são, assim, problemas que a gente pode identificar logo, só tirando esse retrato, quando a gente instala, né, quando a gente começa com esse programa de compliance. Então, se a gente já verificar isso, por exemplo, um despreparo da gestão, incidentes de abuso, por exemplo, quando você implementar um sistema e verificar que existe uma cultura na empresa um pouco mais autoritária, cabe ao compliance já relevantar a bandeirinha. Poxa, aqui a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, tá? Ou então aquelas situações entre pares que a gente vê muita rivalidade, muita inveja, isso também pode ser aí uma causa desse assédio. E assim,
agora eu vou passando já para responder, porque eu voltei um pouco do tempo aqui para tentar contextualizar para responder a tua pergunta. As situações de assédio, a gente vê, assim, as mais comuns são aquelas, como a gente já tinha comentado aqui, do superior hierárquico para o seu subordinado. Então, normalmente há aqui uma forma de punição, uma forma de ele tentar dominar, né? Ou então se manter mesmo de uma forma superior ao subordinado. Então, ele grita, ele isola, ele esvazia as funções, né, desse empregado, e essas são as situações um pouco mais comuns. Entendi. Só uma complementação desse assunto, doutora Patrícia, pode existir, além do assédio moral, assédio sexual ou vice-versa? Sim, pode sim. São coisas diferentes, né? O assédio sexual, ele diz mesmo respeito a uma invasão dessa parte, né, que a gente fala de tentar forçar uma situação. Vamos supor aqui, um chefe tentando, vamos dizer assim, sair mesmo com uma determinada subordinada. E ela acaba declinando, tentando fugir dele, e aí ele passa a puni-la, ou tentar forçar uma situação, aí ele passa a sediá-la, de uma forma moral. Olha, você vai ficar até tarde hoje, a partir de agora você não vai fazer mais horário de almoço, vai ter que fazer horas extras. Então, aí a gente vê configurado, né, os dois tipos de assédio, o assédio moral e o assédio sexual, tá? Então, é sim possível. Eu também queria... Aproveitando, desculpa, Alessandra, só para a gente complementar essa questão que eu estava comentando aqui dessas situações de assédio, até estava comentando com você um outro dia da quarentena mesmo, né? Hoje, dos dias atuais mesmo, 2020, com essa pandemia toda, essa alteração que a gente teve com a vinda, né, dessas normas de isolamento, distanciamento que a gente teve, que as empresas foram obrigadas a migrar de uma forma muito rápida, né, e sem nenhum preparo, ao regime presencial para o regime remoto. Então, isso fez com que muitas pessoas passassem a trabalhar no regime remoto, que é o home office, o famoso home office. E nesse ambiente, muito embora às vezes a gente ache que o assédio moral ele só se configura, só acontece no ambiente presencial, totalmente errado. No ambiente virtual isso também ocorre. E quais são as situações mais, assim, comuns para isso? Estão ligadas à invasão de privacidade, porque, queira ou não, o empregado, ele está prestando serviços agora dentro da sua casa, né? O trabalho foi levado para sua casa, para sua residência. Então, comentários, por exemplo, sobre a residência do empregado, sobre a arrumação, sobre uma determinada decoração, como ele estava se vestindo naquele momento, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ultrapassar aquela linha tênue e acabar configurando essa invasão de privacidade. E para quem pensa também que não existe isolamento no ambiente virtual, existe sim. Quando a gente está na forma presencial, é um pouco mais difícil disso acontecer. É bem intencional. Eu quero deixar o sujeito escanteado. Isso é uma situação comum. Mas e no virtual, como isso funciona? Bom, a gente, na verdade, quando tem os seus empregados, quando a gente tem os nossos colaboradores distribuídos de uma forma virtual, e a gente passa a não acessá-lo, não passar mais tarefas para ele, não dar mais feedback, fazer com que as outras pessoas, né, acabem cortando a comunicação, isso também pode configurar assédio. Então, são alguns atos que a gente tem que tomar cuidado, que parece uma coisa muito simples, né, de gerenciar, mas não é nada fácil. E essa diferenciação, muito embora a gente está falando aqui do ambiente virtual, do ambiente presencial, para a gente diferenciar do que não é assédio, é muito complicado. Ele tem uma linha muito tênue entre o que é aceitável e o que ultrapassa o razoável, né? Por exemplo, atos de gestão, exigências profissionais, elas de jeito nenhum são consideradas assédio. Uma crítica, a transferência em si, a exigência de horas extras, né, ou um comentário sobre eficiência, uma cobrança de metas mesmo. Quando feita de uma forma profissional, é muito tranquilo. O que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente ultrapassa a barra do razoável, e aí, por exemplo, a gente passa para aquelas cobranças de metas com xingamento, exposição do empregado a ridículo, situações humilhantes. Aí sim a gente
passou do limite, e aí a gente está praticando, sim, o assédio, e não fazendo uma cobrança só ou exercendo o ato de gestão. E tem modos e modos, né, Patrícia, da gente descobrir desse dano moral que foi causado, né? É interessante a gente pensar. Eu lembro de um episódio, e talvez você vai lembrar também, que nós fomos chamados pelo RH de uma empresa, cliente nossa, para dar um treinamento para estrangeiros. Lembra disso? Lembra? Eram estrangeiros, pessoas de uma cultura diversa da nossa, e que dentro do ambiente de trabalho já vinha aparecendo situações que causavam constrangimento para os colaboradores. E a saída que se teve para educar esses estrangeiros foi fazer um treinamento, né? Então, nós fizemos um treinamento para mostrar para eles, e eu lembro, quanto mais eles assistiam, mais eles arregalavam o olho e faziam comentários entre eles. E na cabeça deles, assim, pô, mas a gente então não pode fazer nada? Ele falou, não, dá para você fazer um monte de coisa, mas não pode usar a sua régua, né? Se você xingar, falar bobagem, para você isso é normal, isso é a sua régua. Você precisa entender a régua e o efeito em quem está conversando com você, se relacionando com você. Então, que seja porque veio de uma outra cultura, seja porque a pessoa tem um ambiente familiar, né? Às vezes é uma família que se trata aos tapas, aos xingamentos, aos berros, e aí vão para o ambiente de trabalho achando que todo mundo é assim. A métrica dele, né, a régua dele é essa, mas ele causa danos psicológicos e, inclusive, no final das contas, acaba atrapalhando mesmo a produtividade daquele colaborador. Então, tem jeitos e jeitos hoje de se identificar isso, né? E o judiciário tem as suas fontes, né? Os seus moldes. Se pudesse explorar um pouquinho disso, até porque, eu volto a dizer, e seria legal você enfatizar, a responsabilidade vai sobrar para a empresa, né? Quer dizer, se ela não está cuidando das pessoas para que elas ajam e interajam de uma forma saudável, porque essa que é a questão. O assédio, ele não é saudável, ele pode afetar a saúde psicológica e, em determinados graus, a física, que vem na consequência, né, Patrícia? Isso mesmo. Ele é tão danoso, mas assim, tão maléfico, que realmente ele pode ultrapassar mesmo o dano psicológico, que é o que a doutrina jurídica conceitua, né, como se fosse de natureza psicológica. Só que muitas vezes ela ultrapassa já essa natureza psicológica e afeta mesmo o físico. Acho que é muito interessante isso que você comentou, Alessandra, porque realmente, assim, a gente tem aquela nossa cultura, a nossa vivência como se fosse, né, o normal. Mas, na verdade, aquele normal pode ser o normal para você, mas não o normal para o outro. Então, acho que a gente, às vezes, tem que fazer aquele exercício de se colocar no lugar do outro. Nossa, isso é aceitável? Se eu recebesse esse tipo de crítica da outra parte, isso seria, para mim, algo normal? Isso seria razoável? E quando não, assim, você não tiver em dúvida, assim, eu acho que o ideal nesse caso é sempre procurar um profissional, tá? Então, esse profissional vai te dar uma direção, esse profissional vai poder te ajudar com os treinamentos, esse profissional vai poder te indicar as melhores práticas para poder identificar as situações ou as condutas que são aceitáveis e as condutas que são realmente repreensíveis por parte da sua corporação, dos seus empregados. Tá? E aqui, falando um pouquinho dessas consequências que a gente tem, nocivas, né, que, assim, em primeiro lugar afetam a vítima, a gente tem, assim, inúmeras, mas a gente pode falar acho que das principais aqui, que fora o que envolve muito mais o trabalho, que seria a desmotivação, a insatisfação, essa queda na produtividade, na criatividade. Acho que um cenário um pouco pior, assim, mais grave desse assédio é aquele que afeta mesmo já a vida, né, emocional da pessoa, o relacionamento que ela tem com os colegas, com a família, afeta o psicológico, causando aquelas doenças que a gente vê, que são muito comuns agora, inclusive na quarentena, que a gente está verificando
tem problemas psicológicos, né, a síndrome de Burnout, a síndrome de pânico, ansiedade, depressão. Então, esse quadro de doenças psicológicas, ela tem crescido muito agora na pandemia, mas isso é uma situação muito comum de vítimas do assédio moral, né? E assim, o assédio moral, muito embora, claro, seja totalmente nocivo para a vítima, a empresa também tem que notar que ela também vai sofrer algumas consequências, não é? O prejuízo não está só na vítima. Então, ela vai ter lá uma queda de produtividade, ela vai ter uma queda na qualidade dos produtos, o número de faltas aumenta absurdamente, eventuais danos, né, ao patrimônio da empresa, porque as pessoas, quando estão insatisfeitas, você não sabe qual que vai ser a reação. Às vezes, a danificar o próprio instrumento, o próprio equipamento de trabalho, vai ter, sim, uma degradação do ambiente de trabalho, tá? E essa degradação do ambiente de trabalho ultrapassa o indivíduo e passa a afetar o coletivo. E, além de tudo, a gente tem aquela questão que afeta o econômico, já, né, parte financeira, que já passa para aquelas licenças, o aumento de licenças, o caso de doenças do trabalho, e isso a gente sabe que reflete, inclusive, na rotatividade, e quando, por exemplo, você tem empregados que estão afastados por doença ou por licença, você tem que sempre colocar alguém no lugar dessa pessoa, daí realmente tem esse impacto na área financeira. E, fora isso, a gente ainda tem essa questão dos processos, dos processos que estão envolvidos nisso. Então, tem a questão na área administrativa, que ela pode ser autuada, ela pode firmar um termo de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Isso pode ser levado para a esfera judicial, numa reclamação trabalhista, numa ação civil. E, fora isso, ainda, além de tudo, repercute numa imagem totalmente negativa para a empresa. E hoje, com essa tecnologia, com essa globalização, a imagem da sua empresa, né, negativa na mídia, ela reflete, assim, de uma forma absurda. Então, assim, a gente tem que entender por que a gente tem que combater esse tipo de mal dentro da nossa organização, que ela não afeta só o funcionário em si, não, aquilo ali vai ser só do indivíduo. Não, ele afeta também a produtividade da empresa, causa impacto financeiro, e esses são pontos de atenção que a empresa tem que ter, sim, para si, e tem que tomar cuidado. Ô, Patrícia, só um instantinho. E quem responde isso se resume à empresa, ou hoje eu posso ir atrás daquele assediador que eu identifiquei dentro da minha organização? Quem é que a vítima pode acionar? Excelente, esqueci de complementar isso, muito bem lembrado. Bom, vamos lá. A gente tem a questão que antes a gente tinha só a questão da responsabilidade objetiva da empresa, né? Porque a empresa, ela quando se firma, ela abre um negócio, ela passa a ser responsável, né, pelo risco da atividade em si. Então, ela sempre vai ser responsável. Só que hoje, com a reforma, essa responsabilidade ela pode ser, inclusive, compartilhada. Tá? Então, o assediador mesmo, aquele que praticou a conduta, ele pode sim compor o polo passivo, ele pode ser incluído na ação, ele pode ser responsabilizado. Então, às vezes, o gestor achando que, não, só eu estou super tranquilo, eu sou mesmo assim, eu cobro dessa forma, nunca vou responder por nada disso. Vai responder sim. A partir da reforma, há essa possibilidade. A pessoa pode incluí-lo. Mas, assim, independente disso, ele também pode responder na área civil, porque se ele não for colocado no polo, na reclamação trabalhista, pela conduta que ele praticou, a empresa pode acioná-lo na área civil por uma ação de regresso, ou seja, ele causou um dano para a empresa por uma conduta ilícita e ele pode ser acionado lá. Então, de toda forma, a responsabilidade do assediador, daquele que praticou a conduta ilícita, ela existe. Ele não vai sair livre. Perfeito. Doutora Patrícia, o que pode ser feito dentro das empresas para prevenir essa situação, né? A senhora citou em outra resposta a respeito das boas práticas. O que os gestores precisam acessar em termos de suporte, né, de trabalho consultivo, para poder prevenir essas situações dentro da empresa? Bom, vamos lá. A gente tem aqui, na verdade eu trouxe aqui uma relaçãozinha que toda empresa tem que ter lá, né, anotadinha no cantinho, para verificar se tem o tique do compliance, para
assim, para se certificar mesmo de que ela não está correndo os riscos, né, desnecessários aí do negócio. Acho que o primeiro item que a gente tem que divulgar aqui, que a gente tem que colocar na lista, é a questão da informação. A informação, ela assim, é a principal, tá? É o principal item. Eu acho que desde a contratação, as atividades, a função, o papel que esse empregado que está sendo contratado, qual é a função dele dentro da organização. Então, tudo isso tem que estar muito claro. Essas informações, elas têm que ser passadas de uma forma clara, transparente. Fora isso, as informações com relação à instituição em si, ao gestor, quem que vai fazer essa fiscalização, quem vai gerir, quem que vai fazer a tua gestão, sabe? Todos esses papéis têm que estar muito bem definidos. Então, essas informações, elas não podem estar só no contrato. Essas informações, elas têm que estar disponibilizadas na empresa, ou na intranet da empresa, ou no jornalzinho que circula, no e-mail. Então, ela tem que ser veiculada para os demais, tá? Acho que também uma coisa que a gente ainda tem muito para aprender é a questão da gente desenvolver uma cultura, né? E isso é tão difícil porque a gente pensa como se fosse um filho, a gente tentando ensinar aquilo aos pouquinhos, para ele crescer e ter aquilo dentro dele enraizado já, né? Então, isso é importante também para os empregados, para os funcionários, para os colaboradores. Então, acho que a empresa, quando ela tem um princípio, ela tem aquelas, né, as regras dela, ela tem que realmente passar isso para o funcionário, ela tem que disseminar essa cultura, porque senão o empregado não vai vestir a camisa, ninguém vai vestir a camisa, ninguém sabe quais são os seus propósitos, se você não passar isso de uma forma clara, tá? E como é que a gente faz para disseminar, né, essa cultura? Na verdade, assim, já parte de uma base aí, a gente tem que ter uma política, a gente tem que ter um código de ética, que são alguns documentos que a gente tem mostrando ali o que a gente admite, o que a gente entende como correto, o que a gente jamais admite, né? E as penalidades em caso de violação dessas regras internas, tá? Então, esses são os documentos principais que eu acho que toda empresa tem que ter para ter uma diretriz, porque não adianta nada eu falar, olha, eu quero que você seja honesto, eu quero que você retrate o outro com humanidade, muito embora essa seja uma coisa que, assim, acho que é exigida de todo mundo, mas são outras coisas, por exemplo, olha, esse documento não pode ser levado para fora, não pode ser exposto para terceiros, tudo isso não vem do nada. Ele tem que vir, tem que estar estabelecido no Parte da empresa, né? Perfeito. O paciente, ele tem que receber essa documentação para poder ter uma noção das regras que a empresa está impondo. E também, a penalidade, a gente tem que ter uma base, né? Não dá para aplicar uma penalidade sem ter nenhum embasamento. Exato. Esse regramento interno, ele vai servir, inclusive, para isso, para controlar e fiscalizar. Tá? Perfeito, doutora Patrícia. Nós estamos acabando, já demos quase 50 minutos desse assunto e a gente se empolga, né? Teria com certeza conteúdo para falar aqui 2 horas tranquilamente. Eu queria pedir para vocês 2 cases, né? Empresas, situações, vivências que vocês tiveram, doutora Alessandra, doutora Patrícia, para compartilhar com o nosso público da live de hoje. Doutora Alessandra? Fica à vontade. Grace, eu queria te trazer um caso, e eu vou deixar para a Patrícia, que atua no contencioso, de repente trazer jurisprudência que ela quiser, mas eu queria narrar uma situação vivida que eu acho que fala muito sobre retenção de talentos, né? Eu tive a oportunidade de conviver com uma gestora da área jurídica de um cliente, uma pessoa de um talento incrível, né? Uma pessoa muito talentosa e que foi assediada pelo diretor da companhia, fez a denúncia e o resultado, embora tenham feito algo, não fizeram o suficiente para que ela, por exemplo, deixasse de ter a convivência, ainda que não mais de subordinação, com a pessoa. Isso causou um desestímulo nesse profissional, né? Que, bom, o final disso foi a busca dessa pessoa numa colocação, né? Então foi exatamente um cenário parecido com o que a Patrícia falou,
uma abordagem de assédio sexual infrutífera, que daí virou uma abordagem de assédio moral continuado, de busca de humilhação, e aí essa pessoa se sentiu desestimulada e hoje é um talento que está brilhando em outro lugar. Então, a empresa, por não ter tomado a medida devida, acabou perdendo um talento que não recupera mais. Então, se fala muito em motivar as pessoas, e há modos e modos de você motivar, né? Um deles é protegendo os teus valores de capital humano desse tipo de situação. Então, esse caso para mim foi muito emblemático, porque eu acho que essa empresa sofreu uma perda, que não é uma perda que você vai quantificar numa ação, essa pessoa nunca vai entrar com uma ação, pelo nível de profissional que é, e mesmo porque o mercado para pessoas do talento dela sempre haverá colocação, mas o que a empresa perdeu foi muito mais, né? Perdeu um talento, perdeu os seus valores humanos. Então, eu acho que tem coisa que não tem volta se você não conseguir, e não se mensura só nesse dinheiro, assim, de uma ação judicial, né? Aí eu passo agora a bola para a Patrícia, né? Para contar outros casos. Certo. Não, vou tentar resumir aqui em razão do tempo. Eu trouxe um case que eu achei muito interessante na jurisprudência, falando de uma empresa que é uma grande empresa do setor de vendas, uma grande empresa que atua na área de vendas. Ela, pensando aqui numa forma de motivar os seus vendedores, ela estabeleceu um programa, né, fazendo com que os seus vendedores participassem de festas. Só que os gestores acabaram desvirtuando um pouquinho esse programa e acabaram, assim, embutindo alguns complementos nessas festinhas que eles tinham, né, para incentivar essas vendas, fazendo com que esses vendedores que não atingiam as metas, eles utilizassem alguns apetrechos. Então, eram roupas, né, utilizando chapéuzinho, utilizando alguns adereços, assim, que realmente colocavam em exposição o empregado a situações realmente constrangedoras, humilhantes, inclusive faziam com que eles dançassem, né, e cantassem hinos durante essas festas. Então, assim, na verdade, essa festa para o empregado, ele acabou virando um pesadelo, né, não era mais o escopo mais de fomentar ou de incentivar, ele acabou se tornando um pesadelo. Então, acho que esse é um grande exemplo que a gente tem aqui de um programa que tem que ser, assim, criado para poder realmente, né, fomentar ou para incentivar os seus vendedores, mas com um certo cuidado, para que isso não se torne, né, o oposto daquilo que a empresa está querendo. Tá? Então, acho que esse é um case muito interessante para a gente avaliar a linha tênue e realmente o que a gente pretende com a instalação de um determinado programa dentro da empresa. Perfeito, doutora Patrícia. É tradição da nossa live uma mensagem final, né? Então, vou começar com a senhora, que a doutora Alessandra já é nossa convidada de muitas lives aqui. Gostaria de ouvir sua mensagem final para todos os que estão nos assistindo até agora, doutora Patrícia. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Bom, gente, então o tema é realmente um tema ainda que precisa mesmo ser ainda explorado, um tema recente, mas que ele deve ser levado assim muito a sério, porque ele tem muitas consequências, não só para o indivíduo, mas também para a empresa e também para a coletividade no geral. Eu acho que o que eu faria para orientar, acho que a minha principal orientação para as empresas, façam sim seu programa de compliance, façam treinamentos, palestras, cursos e, principalmente, deem apoio e suporte para os seus empregados. São eles que vão mesmo vestir a camisa e fazer com que a empresa vá para frente. Perfeito. Muito obrigada, doutora Patrícia. Obrigada. Doutora Alessandra, sua mensagem final para a nossa live de hoje. Olha, pegando um gancho no que a Patrícia falou, acho que treinamentos são importantes, nós temos oportunidade de fazer isso constantemente com nossos clientes. As regras, está lá, preto no branco, olha, isso se admite, isso não se admite, é fundamental. E, acima de tudo, o tom vindo do topo, né? O topo da pirâmide precisa mostrar pelo exemplo, porque não tem treinamento, não tem regra no papel, que se não existir da liderança o bom exemplo, tudo isso se perde. É investimento
e tempo perdido. Então, eu coloco aqui para que os líderes revejam as suas formas mais eficazes, porque eu estou falando de eficácia, né? Eficazes de conseguir motivar e que as pessoas alcancem os resultados desejados para todos. Perfeito, doutora Alessandra, muito obrigada. Muito obrigada às nossas convidadas. Para nós fica claro, né, que proporcionar um ambiente de trabalho saudável e trazer todos esses esclarecimentos que vocês propuseram à equipe de regras de conduta é responsabilidade das empresas, né? São questões muitas vezes delicadas, controversas, com diversos entendimentos e, na verdade, a velocidade da destruição da reputação de uma empresa hoje, por exemplo, nas redes sociais, na mídia, como a doutora Patrícia citou, por atitude dos seus profissionais, ela é muito rápida, né? E a reconstrução não é tão rápida assim. Então, no ambiente empresarial, as relações pessoais, elas devem ser constantemente discutidas, assim como as discussões econômicas de mercado, ou seja, nós precisamos entender que o que era normal e aceitável no passado, hoje já não é mais. Então, agradeço mais uma vez pelo rico conhecimento que vocês nos trouxeram. Nossa live foi gravada, ela estará disponível no nosso site, no nosso canal do YouTube. Se inscrevam, compartilham com seus contatos. Nós disponibilizamos o e-mail live@fbde.com.br. Faça seus comentários, sugestões. Se quiserem agendar um meeting, nós estamos abertos, a doutora Alessandra, a doutora Patrícia, também para esclarecer qualquer dúvida da parte de vocês. E para quem ainda não fez a sua doação, se engaje conosco na causa do GRAAC, mire a câmera do seu celular no QR Code e faça a sua doação. Bom dia a todos e até a próxima live. Bom dia. Bom dia.